Fala, plebe! Bem-vindos a mais esse vídeo aqui do canal. Vídeo hoje muito especial. Eu vou compartilhar com você a palestra que eu ministrei no Anarcópolis de 2023. O Anarcópolis, se você ainda não conhece, é o maior evento, convenção anarcocapitalista do Brasil. Eu palestrei no segundo dia, que foi o dia voltado ali das ferramentas, né, para a gente criar aí o Ancapistão. Se você curte esse tipo de conteúdo, além de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos, eu te convido também a comprar o pacote de palestras do Anarcópolis. O link está aqui embaixo. Você pode comprar o pacote e ter acesso a todas as palestras, né, que aconteceram em mesas redondas, que aconteceram no evento, e se atualizar aí com o creme do anarcocapitalismo no Brasil. Agora o Tuxê Nunes vai falar sobre permacultura, um tema que tem muita conexão com a Matopil. Aqui é todas as palestras elas vão se conectando, gente. Tem que aproveitar tudo. Vai. Bom dia, pessoal. Eu sou o Tuxê, estou muito feliz de estar aqui. Enfim, eu tenho pouco tempo, então vou ser bem breve. Não vou explanar muito para a gente pra conseguir concluir tudo que eu tenho que falar, que é bastante coisa. Bom, eu sempre fiz carreira, na verdade eu fiz carreira no mundo corporativo, especialmente na parte de vendas. Veio a pandemia, eu me fechei e aí eu comecei a pesquisar sobre algumas coisas que fizeram sentido naquele momento, como permacultura e agroecologia. Como eu estava com as minhas lojas fechadas e tudo mais, foi um momento que eu não estava ganhando uma boa grana na cidade, então eu resolvi ter a experiência de morar no Mecovila para estudar aquilo que eu fui pesquisar. Nesse momento, eu fui morar com uma galera bem de esquerda, né? Porque nesse movimento de Ecovila, tem muito MST, tem muitas essas coisas. Então, eu não tive essa oportunidade de estar com alguém, de ter uma referência de alguém, ANCAP ou mais liberal, para eu poder trocar essa ideia sobre isso daqui que a gente está falando. Então, por isso também, eu senti uma necessidade de falar para as pessoas sobre isso, porque eu não conseguia achar outras pessoas com esse viés libertário explorando essas coisas que são tão ricas e que a gente está tendo a oportunidade de falar aqui nesse momento. Bom, eu trouxe aqui como exemplo, antes disso, né, só para contextualizar, eu morei num lugar, então, onde não existia dinheiro. E a gente muitas vezes escuta aí que o dinheiro corrompe as pessoas, e não sei o que lá, como se fosse o dinheiro responsável por as pessoas serem escrotas. Só que, na verdade, as pessoas, elas têm alguns problemas dentro delas enfim, de várias coisas, como egoísmo e tudo mais, e não só sobre isso, mas, enfim. E elas delegam isso para o dinheiro. Então, eu morei num ambiente onde não existia troca comercial, no sentido de grana. Porém, mesmo assim, existiam relações de poder. Então, o primeiro insight que eu tive muito forte é que não é o dinheiro, são as pessoas, porque o dinheiro é uma ferramenta neutra. Então, isso para mim foi um divisor de águas para morrer essa história do problema ser o dinheiro, saca? Então, bom, quando eu estava lá, eu fiz alguns cursos, viajei pelo país, morando em Ecovilas. Eu fiz um curso de permacultura na Serra da Mantiqueira. Naquele momento ali, eu não falava de política, eu estava lá para estudar, mas era uma galera gente boa, até a página 2. E aí, quando veio as eleições e tudo mais, que eu me posicionei, o pessoal fez um linchamento virtual comigo. Eu postei essa charge, né, que é uma vaca sendo sugada ali por um partido político. E aí, no grupo da permacultura, a galera me expôs falando que eu estava sendo xenofóbico com o Nordeste. E aí eles resolveram fazer um linchamento virtual. Eu trouxe até um áudio, eu acelerei ele, tá? Só para vocês verem. Tem como dar o play, amigo? Bom dia, brother. Olha, eu não vou te desculpar, não. O que você fez é o certo, não tem do que se desculpar. Inclusive, estou falando aqui por voz, para saberem que sou eu mesmo que estou falando, e acho que, devido às nossas questões humanas, né, cada um tem suas questões, a gente é muito frágil e vulnerável, porque muita gente fica calada,
Eu não estou culpando quem fica calado, porque eu entendo que quando a gente não consegue se posicionar contra uma violência, uma covardia dessas, a gente não consegue mesmo. As pessoas normalmente não conseguem se insurgir contra esse tipo de gente nojenta. E eu tomo o papel de tentar proteger as pessoas que não vão tomar essa frente, essa voz. Então, sim, eu sou grosso mesmo, sou bruto, sou violento pra caralho, mas só com quem merece. Pessoas amorosas, pessoas pacíficas, pessoas que jogam junto, né, que colaboram, que ajudam, essas pessoas sempre vão ter tudo de mim. Agora, um filho da puta igual esse aí, só tomando porrada mesmo, brother. Não tem, o tratamento desse é tratamento de porrada. Não tem tratamento de CNV, que pra mim eu acho uma babaquice do caralho. Não sei porque que eu já falei de CNV, porque eu nunca acreditei. Enfim. E garanto que CNV não resolve. Pode. CNV não resolve. Bom dia, brother. Olha. Beleza. E aí rolou alguns episódios assim, né? E várias outras coisas ali nas minhas redes de perseguição nesse sentido. Mas isso foi uma coisa que me deu mais força ainda, que me dá força para falar de permacultura para libertários ou para pessoas liberais ou para pessoas que não querem a coerção nem estatal nem dos coletivistas. Então, bom, afinal, o que é permacultura? Pessoal, permacultura na verdade, é uma técnica de design que foi projetada por Bill Mollison e David Holmgren na Austrália. O Bill Mollison, ele era professor do David Holmgren e isso foi mais ou menos uma tese de TCC. Eles começaram a pesquisar técnicas de agricultura de povos ancestrais, como se pudesse fazer um contraponto à agricultura de monocultura, por exemplo. Quando eles começaram a pesquisar isso, eles viram que, na verdade, essas técnicas de agricultura elas poderiam permear não só a questão da agricultura, mas todas as questões humanas, como moradia, geração de energia, água e tudo mais. E aí veio a permacultura, então, que é a cultura da permanência. Ao invés de ser a agricultura da permanência, eles descobriram a cultura da permanência. E, só um adendo, isso faz muito sentido porque a gente fala muito de Bitcoin, que é o dinheiro permanente, que a gente acredita, né, o ouro digital. Se a gente tem um dinheiro permanente, a gente precisa também de uma outra ferramenta que possa nos sustentar na matéria, né, na questão das nossas casas, dos nossos ambientes, por exemplo, nessa pegada Matopil também. Então, tem todo sentido dessa forma. Basicamente, resumindo bastante, a permacultura, a gente vai criar, então, um sistema. Você vai fortalecer o seu sistema. Então, por exemplo, aqui eu tenho a minha plantação. A minha plantação, eu posso abastecer a minha cozinha, que pode ser tanto uma cozinha para alimentação, quanto uma agroindústria para eu gerar renda na minha terra. Essa cozinha, ela vai gerar ali as sobras dela, né, que eu posso usar para alimentar os meus animais, ou também para abastecer o meu biodigestor. O biodigestor, ele pode gerar gás para eu queimar na minha cozinha, diminuindo o meu custo de vida, e ele também pode gerar adubo orgânico para eu poder potencializar a minha produção na minha plantação. Então, você tem uma tendência também da sua plantação ficar mais barato o custo de implementação dela, porque você vai conseguir fazer esse sistema se retroalimentando. Quanto mais você fizer isso no tempo, mais robusto o seu sistema vai ficar, e aí você vai conseguir passar também por situações de mudanças climáticas, como a gente teve essas diferenças de temperatura muito rápidas, porque eu vou falar um pouquinho disso adiante, mas quanto mais tempo você tiver, a ideia é essa, quanto mais tempo você tiver o seu sistema, mais maduro ele vai ficar e mais resiliente ele vai ficar com diversos fatores aí que possam acontecer, né? Quando a gente vai estudar sobre permacultura, esse eu acho que é o grande ponto aqui que é importante para a gente pacificar. O socialista, ele vai trazer e vai explicar aqui. Para ser permacultural, você precisa obedecer os 3 princípios da permacultura, os 3 princípios éticos, que é cuidar da terra, cuidar das pessoas. Então, cuidar da terra todo mundo entende, né? Cuidar ali do ambiente onde você está. Cuidar das pessoas, as pessoas que estão em volta de você. E a partilha justa, que eles também colocam como a divisão do excedente. E aí, nesse ponto aqui, esse ponto é muito polêmico, porque ele é muito ideologizado. Resumindo, para a gente não imaginar que a permacultura é necessariamente uma coisa que não corrobora aí os nossos valores de ideologia, a gente consegue resumir e dizer que um desenho permacultural é permacultural pelos 3 princípios éticos, que no libertarianismo a gente poderia resumir com produzir apenas externalidades positivas ou efeito carona na nossa propriedade. O que isso significa?
Como, por exemplo, um curso d'água entra na minha propriedade, eu vou usar esse curso d'água. No desenho permacultural, eu vou devolver essa água limpa, eu vou devolver essa água de uma forma que ela possa continuar ali, outras pessoas usando ela. Então, eu só tenho que ter esse cuidado que, por mais que eu use de uma forma que eu possa sujar ela, ou qualquer outra coisa do tipo, eu vou fazer uma devolução para ela de forma adequada para o sistema, entendeu? Para o sistema das outras pessoas, porque são sistemas coligados. Então, isso daqui é o suficiente para a gente pacificar isso. Eu vou, ao invés de gerar externalidades negativas, eu tenho que estar sempre muito atento para gerar apenas externalidades positivas. Aqui, então, para a gente entender mais na prática ainda, eu coloquei como exemplo um sistema de saneamento ecológico. Nesse curso que eu fiz, que eu falei para vocês, a gente fez esse sistema. Então, como funciona? Você cava um buraco no chão, forra esse buraco com lona. Essa lona, você coloca os pneus e vai passar um cano por dentro dos pneus. Isso daqui, gente, é para tratamento de águas negras ou águas pretas, e esse termo é considerado agora um termo racista, que é a água suja que vem ali do banheiro do vaso. E isso é um problema porque, enfim, a gente sabe o problema aí de saneamento básico que a gente tem em vários países, especialmente no nosso. Então, você joga esses fluidos, né, aqui por dentro dos pneus. Aqui, a gente vai encher com, entulho, e aí você vai cobrir com uma capa, são 2 capas que você cobre, e depois vem com a terra, e aí você pode plantar por cima. O que acontece? A merda, ela vai fermentando aqui, os micro-organismos vão fazendo o tratamento dela, isso não passa para a terra, você ainda consegue plantar em cima, e bactéria não entra na raiz. Então, se você pode usar para alimentação animal também, mas a bactéria ela vai consumir vitaminas, minerais, a raiz vai consumir vitaminas, minerais, não vai consumir bactéria. Isso daqui, pessoal, só para a gente colocar em proporção, são materiais que, numa guerra civil na Síria, as pessoas têm em abundância. São materiais que a gente tem aí na periferia do nosso país, enquanto crianças morrem de contato com doenças nesses ambientes. Isso daqui é informação descentralizada que a gente precisa passar para o maior número de pessoas, porque isso daqui pode salvar vidas e o governo não faz isso. Mesmo muita gente na Universidade Federal, sabendo que é permacultura, inclusive tendo curso de pós-graduação, algumas coisas do tipo, em permacultura. Quer dizer, a ineficiência estatal escancarada. A gente também escuta em permacultura a questão da bioconstrução. Basicamente, a permacultura ela nos fala para você construir com o que você tem no seu terreno. Então, por exemplo, nossos antepassados, eles ergueram casas de pau a pique e de outros materiais também, como pedra na Europa e palha dos índios brasileiros. Mas vamos lá. Então, ela vai falar o seguinte para a gente, olha, construa com o que você tem no seu terreno. A gente pode fazer uma casa de barro, pode fazer com madeira e tudo, mas aqui tem uma grande diferença, porque uma casa dessa, ela foi proibida de ser construída e tudo mais por conta do barbeiro e tal, como se esse fosse o problema, o material que está usando, e não como se fosse uma casa inacabada, ou sem o acabamento dela. Nós temos casas, fazendas, que foram construídas de pau a pique que tem 300 anos. Na verdade, aqui, qual que é a diferença? Ela tem uma base na pedra, então ela não está exposta diretamente no solo, que faz a umidade do solo subir e comprometer a estrutura da casa. Aqui é uma casa de uma fazenda de pau a pique com acabamento. E em Ouro Preto, por exemplo, a gente tem vários excelentes exemplos de pau a pique que estão durando aí por centenas de anos e lindíssimas, inclusive. Então, quando a gente fala de bioconstrução, teve até uma notícia recente do Boulos sobre isso, que muita gente ironizou. Eu fiquei chateado, porque ele falou de pau a pique como se fosse uma tecnologia super nova, né? Mas eu só fiquei um pouco chateado, porque às vezes a gente ridiculariza sem imaginar a dimensão disso, especialmente para nós que somos libertários. Bioconstrução significa que você é capaz de construir sua casa com as suas próprias mãos. Isso pode durar o mesmo tempo da construção de uma casa normal. Mas se você conseguir providenciar a sua terra, você é capaz de construir a sua própria casa com as suas próprias mãos. Quantos jovens ou quantas pessoas vão morrer sem conseguir comprar a casa própria? Ou que vão ter que dar sua vida para o banco para conseguir pagar um financiamento de 35 anos?
Quando a gente fala de bioconstrução, a gente está falando de independência para eu conseguir conquistar a minha casa. E a gente pode fazer isso, óbvio, a pessoa pode evoluir isso, mas se a gente for pensar num contexto de quanto que a pessoa gasta nisso ao longo da vida e o que ela precisa doar, às vezes no final da vida, pagando ali 2 casas para ter uma, ela pode ter um rendimento muito maior ao longo do tempo. Aqui trazendo algumas questões de vantagens econômicas, só para trazer em perspectiva, 1 hectare são 10 mil metros quadrados, 1 alqueire paulista são 24 mil metros quadrados e 1 alqueire mineiro são 48 mil metros quadrados. Eu peguei em Florianópolis para a gente ter uma base, um apartamento nesse bairro Saco dos Limões, R$580 mil, 46 metros quadrados. Aqui em Florianópolis também, uma terra de 14 mil metros quadrados, R$450 mil. 14 mil metros quadrados. É absurdo o tanto que a gente pode produzir num terreno desse. Outra coisa, quando a gente fala de comprar um apartamento, você vai estar sempre que trazendo energia para o apartamento. Então, você vai estar sempre que buscar de fora. Ao passo que, na terra, você tem N possibilidades de produzir dentro dela mesma. Enfim, aí são várias coisas, apicultura, plantação, enfim, aí é um outro mundo que a gente pode conversar também. Agroecologia. A agroecologia hoje é dominado pelo MST e eu quero trabalhar muito para tirar esse domínio deles, porque eles estão pegando aí uma narrativa de uma coisa que da natureza como se fosse uma coisa deles. O que é a agroecologia, basicamente? A agroecologia, pessoal, é você entender que a natureza é perfeita e você, então, entender a dinâmica da natureza para você poder entrar nela, potencializando ela. Vou dar um exemplo aqui para a gente. As plantas crescem para fazer fotossíntese, né? Então, elas ficam o tempo todo buscando fazer fotossíntese, que é a lógica dela, para depois produzir sementes, frutos e tudo mais. Então, na arquitetura da natureza, ela vai crescer o máximo que ela puder, as plantas que tiverem essa arquitetura, né, e vão ocupar o dossel da floresta. As outras plantas que precisam de menos luz e tudo mais, elas vão ocupar estratos mais baixos da floresta. Esses andares a gente chama de estrato. O sol que bate na floresta, apenas 1% do sol entra e bate diretamente na terra. Isso faz com que o ambiente dentro da floresta seja um ambiente mais fresco, porque as folhas, elas protegem, fazem essa proteção térmica. Da mesma forma, quando chove, as gotas de chuva caem pelas folhas, escorrem pelos troncos e ajudam para que essa água ela chegue de uma forma mais tranquila ali na terra, favorecendo os micro-organismos, especialmente ali os insetos. E também favorecendo que quando venha novamente o período de bastante sol, essa água não evapore, porque tem essa proteção. Na agroecologia, a gente então entende essa dinâmica da natureza e a gente começa a reproduzir ela. Por exemplo, ao invés de plantar em monocultura, eu começo a plantar várias plantas, uma do lado da outra. Por exemplo, só para finalizar esse exemplo, eu vou tampar a terra com palha normalmente, pode ser tronco, qualquer coisa, para fazer esse ambiente de umidade e não deixar o sol bater diretamente na terra. Isso daqui já potencializa muito o crescimento das plantas, porque você vai reproduzir essa lógica da floresta antes que a gente estava falando. Na questão aqui também dos consórcios, eu vou plantar as plantas em consórcio. Isso faz com que uma potencialize a outra. Por exemplo, floresta de eucalipto. Floresta de eucalipto, todo mundo fala que deixa a terra seca, mas por quê? O eucalipto ele é uma planta que, o que ele cresce para cima, ele cresce para baixo em raiz. Ele puxa muita umidade, muita água, né? Então, se você plantar uma floresta de eucalipto, realmente fica um ambiente seco. Porém, se você plantar ele em consórcio, aqui eu coloquei um exemplo do consórcio, eucalipto, mamão, banana, eu consigo plantar o eucalipto de forma que ele funcione como uma bomba d'água, eu consigo usar a bananeira de forma como ela funcione como uma caixa d'água, retendo a água, e isso vai beneficiar a minha produção de mamão, e eu vou estar produzindo madeira, banana e mamão, no mesmo ambiente. Aqui a gente tem um desenho permacultural, agroecológico, de plantação de café com banana. Então, o café é uma planta de meia sombra, a banana pode fazer sombra no café, então eu posso fazer nas linhas de café também plantação de banana, e aí você pode ter duas safras, né, uma de um fruto, outra de outro. Aqui eu coloquei outro exemplo, plantação de manga palmer com essas linhas, e aqui, para a gente entender, a monocultura ela vai ser tudo de uma coisa só, a floresta completamente fechada e a agroecologia, ou a agricultura sintrópica, ela vai ser um meio termo entre as duas coisas.
Quando eu fui para a fazenda e tive a experiência e falei, porra, gostei, eu comecei a pesquisar como que eu poderia sustentar aquele estilo de vida para mim. E aí eu comecei a entrar na onda do beneficiamento de produção, voltei para Uberlândia, abri uma pequena marca de kombucha e comecei a produzir kombucha para vender, nessa pegada de beneficiar as coisas para a gente conseguir fazer renda. E hoje o meu objetivo é esse, ajudar pessoas que não têm renda ou que têm vontade de ir para a terra, mas têm um medo, alguma coisa assim, a pensar como que vai ser a geração de renda dela para que ela possa fazer isso da melhor maneira e da maneira mais rentável. Porque nós somos anarcocapitalistas e nós acreditamos no mercado e a gente sabe que a gente pode fazer muito, uma coisa rentável dessa forma. Então, eu não gosto do discurso de, porque, porra, o nosso custo de vida cai muito, você pode viver com menos, realmente, mas, cara, a gente sabe que a gente pode gerar grana, a gente sabe que a gente pode fazer uma coisa economicamente viável e foda, então, tipo assim, por que não, entendeu? E uma última coisa, por que é importante essa coisa do beneficiamento? Um pão, pessoal, eu preciso de 3 ingredientes, no mínimo, farinha, água e sal. Com farinha e água, eu capturo o levain, que eu vou usar como fermento, né? Então, pão é isso é pão. Quando a gente vê um pão no supermercado, que você pega a embalagem dele, tem tudo, menos aquilo, ou vários ingredientes que você jamais teria na sua despensa, isso não é pão. Mas vamos ver uma coisa aqui. O que o Estado permite que você compre? Isso ou isso que a sua vizinha produz? Isso. Então, olha o absurdo que o Estado nos impõe. Se você produzir pão artesanal na sua casa para vender para os seus familiares, para os seus amigos, para os seus vizinhos, e alguém te denunciar, você vai ser multado, você pode estar fudido. Enquanto o Estado te traz esse pão aqui como se isso fosse a coisa correta de se alimentar. E aí tem várias outras coisas que a gente poderia falar também, entrar em tecnologia. Infelizmente não vai dar, mas sim, eu sou a favor de morar no campo, tomando banho quente. E tirar, galera, essa ideia de que morar no campo, ou que definir uma vida permacultural, ou, enfim, matopil, tem que ser essa coisa meio Jeca Tatu que fica no nosso imaginário. A gente não precisa disso. E uma última coisa, na Segunda Guerra Mundial, os governos do Norte, especialmente Estados Unidos e Inglaterra, fizeram grandes campanhas das pessoas produzirem o próprio alimento. Eles não fizeram grandes campanhas de produção centralizada de comida e distribuição de logística pelo governo. Eles fizeram campanhas das pessoas produzirem seu próprio alimento. Por que os estados, no momento de crise, pedem para as pessoas produzirem os próprios alimentos e, de repente, a gente está aqui super dependente de uma distribuição centralizada? Isso daqui faz muito mais sentido. Se a gente conseguir viver como se, por exemplo, o apocalipse fosse amanhã, eu não gosto dessas coisas apocalípticas, mas se eu tiver um estilo de vida saudável, gostoso, e que amanhã acontecer alguma coisa eu não vou sentir, cara, é muito melhor. Então, a gente pode viver isso antes de realmente existir algum problema. Pessoal, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado. Muito bom. Perguntas? 2, 3, 4? Ele precisa de um microfone, né? A gente pode perguntar, ele não pode responder. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Seja você também um propagador de ideias e ferramentas que promovem a transição para uma sociedade mais autônoma, ética e descentralizada. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador pelo Apoia-se. O link está na descrição. Mais informações sobre o nosso projeto, consulte os links que aparecem na tela.